Sim, sim, chefe. Saudações, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição, assim que é a primeira edição da nova temporada do programa Espelho, desta vez ao meu comando. Chamo-me Délio Timane, desta vez trazemos aqui uma figura para nos espelhar através da sua história e desta vez permitam-me saudar pela primeira vez nesta segunda temporada o nosso convidado. Pois é, dizia eu que bem-vindos a esta nossa segunda. Figuras que de certa forma vão se espelhar, ou melhor, vão te espelhar através da sua história, da sua experiência, acima de tudo, sobre tudo aquilo que eles já viveram, estão a viver, para inspirar as outras pessoas. Desde já, sinta-se em casa e sinta-se mesmo em casa comentando a partir das redes sociais. De certa forma também dizer que estamos ao vivo a partir do canal 121 da Star Times, para quem usa antena antiga, para quem usa antena parabólica, estamos na posição 951. Sim, estamos sim ao vivo neste exato momento e desde já queria mesmo pedir ao caríssimo telespectador e internauta a partilhar a nossa transmissão a partir das nossas redes sociais. Falo do Facebook, falo também do canal da YouTube, especificamente também falo da Diabadu e também o nosso canal TikTok. Estamos lá sim, você pode sim compartilhar, comentar e também dizer como é que está sendo, portanto, o sábado, penúltimo sábado do ano 2024. Pois bem, contamos aqui, conforme vocês veem, neste exato momento, com o nosso primeiro convidado nesta segunda temporada, a quem desde já vou saudar. Sinta-se em casa, bem-vindo ao nosso programa. Os nossos telespectadores querem saber realmente como é que tu te chamas, não é? Sinta-se em casa, boa tarde. Boa tarde, Hélio. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Revolução, em particular aos do programa Espelho. Meu nome é Fernando Luiz Gandanga e sou um professor, estou aqui para poder contar sobre a minha história, provavelmente possa ajudar os outros, inspirar os outros e, através disso, eles possam conseguir seguir os seus caminhos. Obrigado. E de certa forma, obrigado a nós por termos recebido. Temos a hora, não é? Das poucas vezes que recebemos aqui um professor, de certa forma vai inspirar muitos que, de certa forma, sonham em ser professores e também vai partilhar connosco a história de ser professor, dificuldades, desafios do dia a dia. Desde já, dizer que o nosso convidado, para além de ser professor, é também empreendedor. Sim, sou um empreendedor. Até que, porque a primeira coisa que eu fiz foi ser empreendedor antes de ser professor. Como se diz, nós fazemos aquilo que está ao nosso alcance primeiro para poder financiar o meu sonho. Não é? Pois é. Então, o meu sonho sempre foi de ser professor. A primeira coisa que eu fiz foi tentar buscar caminhos, buscar recursos para que pudessem financiar aquilo que era o meu sonho de ser professor. E, graças a Deus, consegui realizar isto aqui. Exatamente. Como é que tu te sentes em fazer parte deste programa em que, especialmente, nós recebemos uma figura por dia? Bom, me sinto muito honrado. É uma oportunidade única. Ok. E, realmente, quando o Délio disse que eu estaria aqui hoje para poder contar sobre a minha história, fiquei lisonjeado. É a primeira edição. É uma grande honra e espero realmente que os telespectadores desse lado consigam se identificar com a minha história e também consigam ajudar de uma ou de outra forma uma ou outra pessoa que esteja numa situação, que esteve numa situação idêntica à minha. Ok. Exatamente. Exatamente. Vamos agora, portanto, à nossa conversa. Estamos mesmo curiosos para saber um pouco mais daquilo que é o nosso Fernando Gandanga, assim que é o nosso convidado. Desde já, em poucas palavras, quem é o Fernando? Bom, Fernando, como eu disse anteriormente, é um professor, é um explicador, certo, é um comunicador, porque tenho lá a minha plataforma
digital, não é? Onde eu exponho uma e outra coisa. O Fernando é um empreendedor e muito mais. Então, a área na qual eu me identifico mais é a área de educador. Acredito que em tudo quanto eu faço, em todo lugar onde eu vou, a coisa que mais me identifica nas pessoas e que as pessoas mais veem em mim é um educador. Exato. Não é? Então, Fernando é um educador. Exatamente, ouvimos aqui, portanto, a resposta da nossa primeira questão. Já agora, vamos começar exatamente antes de falar de ser empreendedor, vamos saber um pouco mais sobre a sua carreira de professor. Sabemos muito bem que tudo tem seu princípio. E, de certa forma, acredito que a carreira de professor, por lado do nosso convidado, teve seu início, teve sua inspiração. Gostaríamos de saber onde é que tudo, de certa forma, portanto, iniciou para que até hoje possa ser considerado docente. Linda pergunta dele, linda pergunta. Bom, a ideia de ser professor começa em 2013. Bom, eu ainda estava na 10ª classe nesse período. Lembro-me que a primeira coisa que eu fiz foi bater blocos. Tinha dificuldades para poder financiar os meus estudos, não é? Então, bati blocos, fui servente de mestre, trabalhei na machamba para poder garantir o básico para ajudar a custear os meus estudos. Não que os meus pais não o fizessem, mas não era o suficiente. Era muito dinheiro que era necessário, dinheiro de chapa, dinheiro de prova, dinheiro de fichas. E vi que aquilo estava, de uma ou de outra forma, me distanciar da escola. Então, o que eu decidi abraçar? Eu decidi, já que eu tinha domínio de alguns conteúdos de matemática, principalmente de matemática, não é? E decidi ajudar os meus colegas. Decidi ajudar os meus colegas. E começou assim mesmo. Dava explicação aos meus colegas, eles, por sua vez, davam uns 5 meticais, 10 meticais, 15 meticais. E, a partir daí, eu comecei já a profissionalizar isso. Não é? Comecei a dar explicação a partir de 2013. 2014, trabalho novamente como explicador. 2015, lá no meu bairro, tinha uma instituição que dava um curso de inglês. Então, eu vi uma oportunidade, eu vi um lugar que dava para eu poder trabalhar como professor. Eu não. O mais prático é aproximar-me daquele lugar, submeter o documento e ver o que vai sair. Submeter o documento e o dono do lugar disse, não, você pode sim trabalhar com 7ª, 8ª, 9ª e 10ª classe como explicador. Não é? A partir daí foi mesmo avante. Então, continuei, 2015 fiz a minha 12ª, 2016 continuei a dar explicação, 2017 idem, ainda estava à espera do meu certificado. E em 2018, já com recursos, não é? Já tinha recursos, já tinha uma bagagem forte mesmo, pronta para ser professor. Então, acabei indo à formação de professores. Fiz formação 10+1, saí de lá em 2019 e comecei a trabalhar. De forma resumida, o que é que realmente inspirou-te para ser hoje este professor? De forma resumida, nós, de certa forma, sabemos as nossas figuras públicas sempre quando exercem, por exemplo, uma área, têm uma inspiração. Qual foi a fonte de inspiração para que tornasses professor? Além daquilo que são, digamos, aquelas dificuldades que os alunos tinham, os seus amigos tinham, e em algum momento conseguias ajudar. Além desses, todos os pontos, qual foi a sua inspiração para chegar a esse ponto? Bom, a minha inspiração para ser professor anteriormente eu exercia essa função, mas de forma aleatória, espalhada. Não tinha uma paixão por isso. Era uma atividade que eu fazia para poder ganhar dinheiro, como explicador. Quando eu vou à formação de professores, conheci lá uma pessoa muito importante para a minha carreira, que Deus aguarde, formadora Verônica. Bom, ela é a base que sustentou o professor Fernando até chegar a esse nível. Então, eu amei a forma como ela explicava, como ela ensinava, a forma como ela se identificava com as crianças. Era um amor e tanto que eu fiquei apaixonado com aquilo. E eu vi que ser professor passava daqueles limites que nós tínhamos de chegar na sala de aulas, você ensinar que 1+1 é igual a 2, até porque a maior parte das pessoas agora, o que acontece? Professores de matemática, em alguns casos, não é? Em alguns casos, não quero cá falar mal dos professores, em alguns casos, aparecem somente com a componente científica. E qual é o problema disso? Não há prática nisso.
E é por isso que surgem algumas vezes aqueles debates de qual é a importância da raiz quadrada. Estamos a estudar equações quadráticas, lineares, para que isso? Quando eu tive contato com aquela formadora, ela me mostrou como buscar sustento prático de tudo quando nós aprendíamos na matemática. E eu me apaixonei mesmo pela matemática. Muito bem. Ao nível que eu estou agora. Está mesmo os olhos de que o nosso professor aqui de matemática está apaixonado pela ciência, principalmente a matemática. Mas, pois bem, gostaria de saber, falaste aqui de alguns elementos muito importantes à componente científica. Há muita gente, de certa forma, que tem seguido, digamos, o ensino, porque simplesmente sabe que vai ter um engajamento fácil para o trabalho. Mas há quem segue porque simplesmente tem paixão, gosta de transmitir informação, gosta de passar conhecimento para as pessoas. Será que, de certa forma, para ser professor, é imperioso para que tenhas paixão ou simplesmente podemos fazer porque foi uma escolha e é aquilo que nós queremos? Bom, eu costumo dizer o seguinte, geralmente quando eu preparo pessoas para os exames de admissão, a primeira coisa que eu pergunto à pessoa é: o que você realmente quer ser? O que mais te cativa? O que mais te chama a atenção? Não é? Então, essa pergunta faz com que, com que a pessoa reflita. Realmente eu quero uma preparação para história, para química, para física. Então, a partir disso, nós conseguimos ver o quê? Conseguimos ver que a paixão pela arte que você faz é a coisa mais importante para você poder realizar com amor. Você não sente fadiga quando faz isso. Eu, quando dou aulas, eu me sinto à vontade na sala de aulas. É praticamente como se eu saísse e fosse conversar com os alunos. Exato. É fácil. Mas quando você faz, porque tem que ter um engajamento, tem que ter algum sustento e muito mais, a dado momento torna-se um peso. E para acordar cedo, você ter que chegar lá, às vezes cansado, torna-se um peso para muita gente. Então, acredito que a paixão deve acompanhar. Só que o que acontece na docência? Na docência, às vezes, você começa sem gostar da arte, mas por causa dos alunos, você acaba se apaixonando por isso. Exatamente, falando mesmo na paixão do ensino, do trabalho em geral, não é? Gostaria de saber de ti, é possível ser produtivo enquanto não tiver a paixão, falando na área de educação? É possível ser bom produtor daquilo que é informação, passar a informação, enquanto não é paixão das pessoas, da pessoa que pretende ou está a seguir esta carreira de docência? É possível ser bom professor, ser bom produtor de informação? É possível? Bom, possível é. Não vou cá ser extremista a dizer que é impossível, porque há muita gente com capacidade. Uma coisa é você saber fazer a coisa, outra coisa diferente é você gostar de fazer a coisa, saber fazer, não é? Então, realmente há professores, sim, bons, que por mais que não se identifiquem com essa profissão, fazem-no da forma mais bonita possível. De certa forma se encaixam. Sim. Pois é, estamos aqui a conversar com o professor e também empreendedor Fernando Luís Gadanga, assim que é o nosso primeiro convidado nesta que é a segunda temporada do programa Espelho. Já começamos aqui a nos espelhar, já deixou ficar que é imperioso que na escolha desta carreira de docência tenhamos paixão, gosto e possamos ir atrás, não é? De aperfeiçoamento daquilo que nós sabemos bem fazer. Agora, permita-me agora convidar a você que está a acompanhar o nosso programa a partir das redes sociais, que sim, você sim pode ligar, aliás, pode mandar mensagem para nós na rede social, pode questionar o nosso convidado, alguma curiosidade tem a respeito da sua carreira como docente, mas também como empreendedor. Enquanto como empreendedor ainda vamos ter o privilégio enorme, portanto, de saber mais desse lado. Ainda estamos a conversar mesmo sobre o lado de ser docente. Percebemos nós que veio aqui com a sua esposa, de certa forma. Mas agora vamos passar à próxima. Vamos passar agora para a próxima pergunta. Sabemos muito bem que a carreira de docência, médico, polícia e várias outras carreiras ocupa-nos o tempo. Certamente. E neste trabalhar, neste exercer da tarefa, a cumprir com aquilo que é o juramento,
É importante também respeitar a família, é importante respeitar as pessoas que vivem e convivem conosco, porque nós, de certa forma, não convivemos para nós mesmos, mas para as outras pessoas, esposa, filhos, pais e mães. Agora, gostaria de saber de si, como professor, como é que tem sido a gestão do tempo? É possível ser professor e ter tempo inteiro para gerir a sua família e conseguir conciliar as duas coisas? É possível? Bom, a pergunta é um bocadinho complicante. Não é complicada, Bom, ok. Complicada, a pergunta não é. Bom, Ok. e não é complicado, sim. Não Ok. é muito complicado, desde que o professor tenha somente a atividade de docência, não é? Ok. Mas para nós, os mais novos, que ainda não fizemos a nossa carreira, Ok. nós ainda precisamos fazer o quê? Aprofundar os conhecimentos, Ok. aumentar o nosso nível. Então, por vezes, nós temos que conciliar não só o quê? Não só a questão do trabalho e casa, família, não. Temos que conciliar trabalho, faculdade e família. Certo. Então, aí já torna-se muito complicado gerir a situação de tempo. Exato. E por vezes há discussões porque o professor carrega o trabalho para casa. Geralmente. Ok. Não é? Então, uma parte do trabalho faz em casa e o tempo para poder ficar com o filho, para poder ficar com a esposa, muito mais, Exato. acaba sendo ínfimo. Exato. É basicamente isso. Agora, indo um pouco mais profundo, falando de professores que, por exemplo, saem de manhã, voltam de noite, não por causa de buscar mais conhecimento, a questão da faculdade. Há professores que, por exemplo, saem de casa, vão trabalhar de manhã, trabalham de tarde, inclusive no curso noturno. Como é que tem sido a gestão desse tempo? Será que também tem sido o seu caso? E como é que tu achas que os colegas, as pessoas que fazem isso, conseguem gerir o seu tempo? É possível mesmo conseguir dar atenção à família trabalhando desta forma, como professor? Bom, como professora, eu, graças a Deus, ainda não tive a oportunidade de trabalhar de noite. Ok. E não espero ter. Ok. Não espero ter. E Por que razão? porque há um tempo sagrado para mim. Ok. Tempo de descanso. Exato. Eu já passei por uma crise de ansiedade. Exato. Por um tempo curto, mas já passei por uma crise de ansiedade por causa de quê? Por causa de excesso de atividades. Exato. E o problema é você não conseguir separar o quê? Separar o trabalho, Pois. a família e o tempo também de lazer. Fica muito complicado. Fica muito complicado. Nós precisamos desse tempo com a família. Precisamos de tempo de lazer. Nós somos seres humanos. Pois é. Não é? Como diz o Cury, nós somos apenas espectadores da nossa mente. A nossa mente é um complexo. Nós não conseguimos nos interiorizar por causa de tanta coisa que nós fazemos. Ok. Então, precisamos desse tempo. Então, Exato. acho que, dependendo já da gestão de cada um, não é? Pode ser possível, mas para o meu caso, não é. Não é. Preciso mesmo. Exatamente. Já ouvimos aqui que não pretende ter este tipo de trabalho que lhe ocupe todo o dia, até porque deixou ficar claro que o tempo, portanto, noturno é um tempo sagrado. Esperamos nós que os professores que estão deste lado também possam entender, possam inspirar-se nesta conversa, mesmo que está sendo muito produtiva. Muito obrigado a você que já começou a comentar na rede social Facebook. Na segunda parte, sim, vamos poder ler os vossos comentários. Aproveitem e deixar as vossas questões em relação a, portanto, a carreira de docência, porque hoje nós queremos vos inspirar, vos espelhar naquilo que é, portanto, a carreira de docência, trazer vantagens, dificuldades e também aquilo que acontece enquanto docente. Vamos assim que pedir ao nosso realizador para que possa preparar aí o nosso curtíssimo intervalo, mas antes permita-me dizer que nós estamos na posição 121 da StarTimes, para quem usa antena antiga, para quem usa antena parabólica estamos na posição 951. Dizer que estamos também nas redes sociais Facebook e Abadô, estamos também no TikToker e também aí no seu canal, tanto da YouTube. Muito obrigado pela audiência, muito mesmo obrigado. Infelizmente hoje não vamos abrir as linhas para que você possa conversar conosco, especialmente com o nosso convidado, mas acreditamos na próxima edição, próximo sábado, vamos sim ter este prazer de abrir as linhas. Mas para já vamos nós observar mais um curtíssimo, aliás, o primeiro curtíssimo intervalo, voltamos dentro de instantes. Até já.
Moçambique Melhor, o programa que vem ajudar a você a realizar seus sonhos, oferecendo eletrodomésticos, material de construção, produtos para seu negócio e muito mais. Basta escrever uma carta de pedido de apoio e submeter nas nossas instalações que citam na Rua Marcelino dos Santos, Pai do Xamanculu A, Quarteirão 28, Casa número 21, primeiro andar, no período das 8 às 18 horas. Para mais informação, contacte-nos através de 87. Quais são os programas que eu estava a ver passar aqui na TV Revolução? Seriados e músicas. Filmes, seriados, músicas e novelas. Boas notícias, novelas, canal de telejornais. Desenhos animados, filme, ou como mais gosto. Segunda parte e última do nosso programa Espelho, a primeira edição da nova temporada, e dizer a você que acaba de ligar-se a nós a partir das redes sociais e também da Star Times, bem-vindo. Este é o programa, não é, comandado por mim nesta segunda temporada aqui no seu canal TV Revolução. Dizer a você que está livre de comentar, partilhar e compartilhar. Estivemos na primeira parte a falar um pouco daquilo que é a carreira, um pouco daquilo que é a experiência enquanto docente. O nosso convidado, Fernando Luís Gadanga, que é o nosso primeiro convidado, docente, mas também empreendedor. Falta pouco, sim, para falarmos sobre a carreira enquanto empreendedor, que quero acreditar eu que é empreendedor na área de educação. O resto eu não sei, mas vai deixar ficar, portanto, aqui no nosso programa. Permitam-me, desde já, antes de continuar aqui a conversa, ver alguns comentários na página do Facebook, porque eu sei que vocês também estão a comentar na página do Facebook. Estamos assim que é com Manuel Mendes Xiziane, que acompanha todos os programas da TV Revolução. Muito obrigado pela audiência. Manuel Mendes, que diz: estou ligado ao programa. Temos um comentário também da Gina Fernando, diz: ligada, muito obrigado. Temos um comentário, Luís Chava também, que está a acompanhar o programa, diz: já estou bem ligado ao programa. Uau, meu pai está, portanto, aí. Saudações para si. São saudações aqui, assim que é do nosso telespectador. Muito obrigado, Luís. É um grande amigo meu. Exatamente. Temos mais comentários. Infelizmente eu não consigo ver todos os comentários, mas vão mandar os vossos comentários, não é? São mais comentários que eu estou a ver aqui, mas não consigo ter acesso. Mais um pouco vou ter o privilégio de ler os vossos comentários. Aproveitem e mandar aí, portanto, vossas mensagens a respeito do nosso convidado, algumas questões para que nós possamos, assim que é, também fazê-lo ainda há tempo. Lembrar que esta é a segunda e última parte do nosso programa. Indo à conversa, continuando aqui, falávamos aqui da questão de gestão do tempo e agora vamos falar exatamente da tua gestão mental. Como é que está a tua mente enquanto docente? Quando está na escola, lá tu tratas as pessoas com mentalidade diferentes, colegas, estudantes, é tudo junto. E depois vai para casa, se calhar às vezes vai com a mesma mentalidade de escola para casa e não consegue conciliar a família. De um modo geral, como é que está a tua mente enquanto docente? Bom, eu costumo ser autêntico em tudo quanto eu faço. Ok. Yeah. Então, isso evita você ter diferentes personalidades. O problema de você ter múltiplas personalidades é você ter que incorporar uma personagem num determinado ambiente e que, por vezes, você pode ter dificuldade de vir a incorporar esse personagem num outro ambiente ou despir-se desse personagem. Certo. Então, eu, diante dos meus alunos, sou professor, sou amigo, sou conselheiro. Certo. Diante dos meus colegas, sou colega, sou amigo. Exato. Se for possível, sou conselheiro. Diante da minha noiva, da minha casa, aliás, Exato. sim, eu também sou o quê? Sou um amigo, sou um aprendiz, porque ela é uma grande gestora. Exato. E também
consigo puxar essa parte de conselheiro. Exato. Não é? Então, tenho um problema, talvez, de não conseguir ter múltiplas personagens. Não consigo, não consigo. Certo. Sim. Exatamente, mas quero aqui perceber mais um pouco, tendo em considerado que os estudantes, em algum momento, tiram do sério o docente. Mas também tenho noção de que os docentes estão preparados durante a sua formação como a questão de ensino pedagógico, a questão de pedagogia. Mas nem todos os professores têm a mesma capacidade de converter o aprendizado naquilo que é a prática. Como têm sido os seus dias perante os estudantes que deixam o professor impaciente? Como é que o professor também deve agir? Atendendo e considerando, vamos supor na situação do professor, ok, sai de casa, tem um problema em casa. A cabeça já está cheia, tem que chegar no trabalho, encontra um estudante que não quer mesmo compactuar com aquilo que o docente ou o professor está a fazer e depois tem problemas com os colegas. Como é que o professor tem sabido gerir todas as situações? Bom, grande pergunta dele. Grande pergunta. Vamos terminar aqui mesmo com grande pergunta. Mas fica à vontade, vamos responder. Bom, é o seguinte. É um assunto complicado. É um assunto complicado. A mente humana é um universo. Diria um grande psicólogo que eu acompanho muito. Não é? Exato. O psicólogo e psiquiatra, Exato. Augusto Cury. Exato. Que não há coisa mais difícil do que entender a mente humana. Exato. Eu, por exemplo, quando saio de casa para evitar muitas distrações no caminho que possam me tirar de sério, faço uma oração. Não é? Então, eu faço uma oração, eu peço a Deus para que possa me guiar em tudo quanto eu faço. Chego na sala de aulas, faço uma oração antes de entrar na sala de aulas, porque há certas coisas que, no meu ponto de vista, não é? Já saíram do campo, aquele campo carnal, estão no campo espiritual, então é bom acalmar um bocadinho os ânimos, muito mais, e isso ajuda bastante, mas bastante mesmo, a gerir o trabalho. Exato. Agora, estando na sala de aulas, comportamentos como, por exemplo, indisciplina e muito mais, há que entender por quê, porque eu já também passei por aquela fase. É uma fase. Exato. Então, a forma mais correta de lidar com aquele assunto é conversando com o aluno, puxando o aluno para o lado, conversando com ele, e se for necessário chamar o encarregado. Só que aí às vezes temos tido dificuldade porque há alguns encarregados que por conta do tempo saem de manhã, vão trabalhar, não conseguem ter tempo de poder conversar com o professor acerca do desempenho do aluno. Exato. Mas lutamos de todas as formas possíveis para poder compreender o aluno. Exato. E isso para poder também buscar uma estratégia de modo a conseguir ensinar esse aluno. Exatamente. Ouvi-lhe aqui a falar sobre a questão de psicologia, não é? Psiquiátrico, o psicólogo, não é? Gostaria de saber de ti. Achas importante a presença de um psicólogo? Imperiosa. Nas escolas, principalmente as escolas secundárias. Não porque as primárias não precisem, mas achas importante a presença do psicólogo nas escolas? É realmente imperiosa. É imperiosa a presença de um psicólogo, porque há certos fenómenos que o professor não está preparado para poder lidar com eles. Certo. E é normal isso, nós temos que encarar isso aí como algo normal. Nós não tivemos uma formação psicológica, tivemos uma formação pedagógica. Exatamente. Não é? É claro que tivemos um bocadinho de psicologia, mas acredito que não é suficiente para poder entender o quão é um profissional, na verdade, adequado para poder lidar com esses assuntos. Então, exato. É necessário ter um psicólogo na escola. E qual é a mensagem que deixa, em nome do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, quanto a esse aspecto da psicologia? Porque nós sabemos que o psicólogo deve trabalhar um pouco mais em todas as áreas. Até na televisão, precisamos de psicólogo, porque cada profissional é um profissional diferente, às vezes não produz por causa de questões de trauma, como dizia que passou em algum momento por um momento de trauma. E nesta profissão de professor, tu trabalhas com diversificados alunos, estudantes, aí, profissionais, teus colegas, e em algum momento acaba mesmo tendo complicações mentais e que precisa mesmo de um psicólogo. Então, há esse espaço para que tu possas deixar uma mensagem em nome de todos os professores, em nome de todas as escolas, ao Ministério daquilo que é Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano. Bom, a minha mensagem é que dentro das possibilidades do Ministério, não é?
que tentem, de todas as formas possíveis, buscar um profissional, por mais que não esteja somente a zelar por essa parte. Ok. Tenha outras atividades, trabalhar também com professores e muito mais, mas pelo menos por cada escola secundária ter-se um psicólogo. Exatamente. Ajudaria bastante, mas bastante mesmo, porque há crianças que têm tido problemas a partir de casa. Exato. Saem de casa, por exemplo, tiveram problemas da alimentação, não comeu bem. Exato. O pai lhe agrediu. Exato. Ele sofre, por exemplo, a Da agressão sexual, psicológica e muito mais. É uma bagunça. E em algum aquilo. momento a criança não consegue produzir e assimilar a matéria. Exatamente, isso influencia bastante no desenvolvimento da criança. E nós Exato. conseguimos ver crianças geralmente que aparecem, que vêm de uma família estável, não estável financeiramente, não. Você? Estou a falar de uma casa, de um lar, onde o pai e a mãe conversam abertamente. Essas crianças têm tendência do quê? De serem mais inteligentes, Exato. mais aplicadas, Você? mais disciplinadas Exato. e menos, assim como é que eu posso dizer, traumatizadas. Exato. As crianças carregam traumas de casa, vêm, lutam, batem, partem-se. Presenciam um caso, infelizmente, mesmo este ano, de um assassinato na escola. Um assassinato na escola, um aluno assassinou outro aluno. Pois é. Então é imperioso. psicólogo Exato, é imperioso poderia que ter se tenha. evitado isso. Sim. Exatamente, É imperioso, ficou imperioso. então. Então é um pedido, dentro das possibilidades, dentro das possibilidades do Ministério, podiam prover esse assunto. E quero acreditar que alguém que esteja a fazer parte do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano esteja a acompanhar este programa, faça chegar a informação, mas você que está a acompanhar o programa a partir das redes sociais pode partilhar, compartilhar, porque nós queremos não só inspirar, espelhar, mas também, de certa forma, chamar a atenção através da história dos nossos convidados. Estamos a conversar com Fernando Gadanga, que é o nosso convidado primeiro desta segunda temporada. Mais um pouco vou ler os vossos comentários, não fiquem desesperados, mas agora queria, só para encerrar esta parte da docência, a última questão. Quais são os desafios de ser professor em Moçambique? Bom, o primeiro desafio é de recursos materiais. Certo. Bom, há quem diria, por exemplo, recursos humanos. Ok? É normal, temos professores a fazerem horas extras e muito mais. Ok. Sim, mas para mim o primeiro desafio mesmo é de recursos materiais. Precisamos de infraestruturas preparadas para poder receber essas crianças. Exatamente. Precisamos mesmo. Precisamos de material concretizador. É claro que nós conseguimos produzir algum, não é? Você pode produzir um quadro silábico, Você? um desenho esquemático, por exemplo, de um corpo humano, mas não vai sair com aquela perfeição, aquela nitidez que o aluno precisa ter para poder verificar realmente o que acontece no corpo humano. Precisamos de muito, mas muito mesmo de ajuda na parte dos recursos materiais. Exato. Igualmente também nos recursos humanos, é claro. Exato. Há professores que estão a trabalhar, estão a fazer uma carga horária, assim que se diz, Exato. estrondosa. Estou a falar de um professor que entra às 7, sai às 17. Ou o caso mais caricato, Exato. entra às 7 e sai às 21. Exato. Não é? Então, é complicado. E em algum momento não complicado. contribui para aquilo que é a qualidade da educação. A qualidade da educação, sim. Sim, isso impacta diretamente mesmo. E em algum momento sente que na qualidade de ser professor, os docentes, os seus colegas fazem esforço para que em algum momento possa se solucionar esses problemas. Como docentes, será que vocês conseguem, né, evidenciar esforços para minimizar a situação? Sim, fazemos isso. E desde já agradecer bastante. Nós gostamos muitas vezes de criticar, mas há que agradecer. Há alguns diretores das escolas com uma visão, de escolas, aliás, Ok. com uma visão única, não é? Ok. Mobilizam a comunidade. Com Não há certeza. recursos, o Ministério não tem recursos, o Governo provavelmente não tem recursos para poder edificar escolas de qualidade. Pois é. O diretor mobiliza a comunidade, contribui-se em alguns recursos aí, dinheiro lá, e conseguem construir a escola. Então, Pois. isso é de salutar e é de agradecer bastante, não é? E também a questão do quê? De material de trabalho. Há realmente diretores que vão atrás de financiamento, falam com patrocinadores. Exato. Precisamos disso, precisamos daquilo. Então,
há que realmente reconhecer. Nós, como professores, assim como todo o corpo docente, Exato. juntando com os diretores, fazemos o possível para que o aluno tenha o mínimo conforto. Mesmo com condições mínimas. Sim. Exato. Muito obrigado. Conversamos aqui sobre este assunto. É um tema muito amplo, portanto, um aspecto muito amplo que nós não poderíamos alargar, porque, na verdade, hoje só queremos entender como é que, portanto, têm sido os dias do nosso convidado, que é professor também, empreendedor, mas acreditamos que ficou essencial e você também gostou bastante. De certa forma, gostaria de vir aí, portanto, a sua reação na página, na rede social, Facebook. Mais uma vez, nós não vamos abrir as linhas nesta edição, mas na próxima edição, prometo sim, com a nossa produção, vamos sim abrir as linhas. Vamos passar agora para a outra parte, não é, mais curta, porque nós estamos a ficar exatamente sem tempo. Vamos falar agora da parte como empreendedor e quer, em algum momento, inspirar os nossos telespectadores. Como empreendedor, de onde que partiu a ideia e em que área atua como empreendedor, para além de ser professor, neste caso? Certo. Bom, como empreendedor, eu comecei mesmo em 2013. Ok. Sim, mesmo em 2013. Então, Ok. eu sou um explicador. Exato. Eu sou um professor auxiliar. Exato. E é um ramo que, a priori, lá, pelo menos onde estava, era um ramo muito desprezado. Exato. Era desprezado por quê? Porque as pessoas sempre... Exato. Era desprezado por quê? Porque as pessoas, sempre que você chegasse e dissesse o seguinte: o seu aluno, o seu filho, aliás, o seu educando, Ok. tem dificuldades de alcançar competências básicas. Ok. E eu posso ajudar. Exato. O encarregado às vezes tirava 100, 50 meticais Exato. e de uma ou de outra forma não ajudava bastante. Mas com o tempo foi Exato. desenvolvendo e chegamos a um nível talvez de cobrar 500, 600, muito mais. Ok. É um ramo muito bom. Eu sou um explicador, não é? E sou empreendedor nessa área. Exato. Trabalho igualmente como um comunicador, professor também. Não é? Exato. Professor nos meus canais no YouTube. Trabalho Exato. com aulas particulares online através do WhatsApp e Exato. das plataformas como Meet e Exato. muitos outros. Exato. E é por aí. Exatamente, falando desta parte de ser explicador, atendendo e considerando que os professores, muitas das vezes, por terem um vasto número de estudantes, em algum momento não têm dado aquela atenção especial e muitos dos estudantes ou pais encarregados de educação acabam levando os seus filhos para explicador. E há pais também que não optam por isso. Porque vai para a escola, eles devem ensinar tudo. Qual é o conselho que tu dás para os pais encarregados de educação de levarem seus filhos para explicadores? Bom, eu poderia aparecer a puxar para o meu lado. Ok. E dizer que os pais encarregados de educação devem acompanhar os alunos para os explicadores e muito mais. Exato. Mas eu não posso. Eu sou um profissional de educação, eu sou Exato. pago para poder ensinar da melhor forma. Exato. Então, não há abertura nenhuma de existir um professor auxiliar aí. Isso é como se fosse um dano colateral. Exato. Nós não temos capacidade de trabalhar com 80, 90, 100 alunos na mesma sala e torna-se difícil, por vezes, conseguirmos conciliar isso. E um ou outro aluno acaba não compreendendo, não alcançando aquelas competências básicas. Então, esse aluno, se o encarregado tiver possibilidade de levá-lo ao explicador, Exato. pode fazê-lo, seria de grande ajuda. Por quê? Quanto maior for o número de alunos dentro de uma sala de aulas, menores são as chances de melhor aprendizagem. exato. Então, se naquele número, naquele bolo todo, tivermos, Exato. por exemplo, 80% de alunos inteligentes, os outros conseguem facilmente se influenciar. Exato. Então, é possível, sim, é possível. Eu entendo os encarregados, entendo bastante mesmo, porque eles pagam impostos, Exato. eles pagam para que o professor, por exemplo, pague imposto e muito mais, e isso é praticamente suficiente para que o aluno tenha uma educação de qualidade. Ok. Não há espaço nenhum para haver um professor auxiliar a cobrar dinheiro extra. Aí, não há espaço nenhum. Só que por causa das circunstâncias Ok. e da realidade, nós estamos a falar já da realidade, não é possível, realmente não é possível você trabalhar com 90 alunos e ter um aproveitamento realmente de 80% a 90% Exato. dos alunos, é praticamente impossível. Então, o encarregado que consegue fazer isso, Exato. ajudaria bastante.
ajudaria bastante. Exatamente, estamos aqui a conversar agora sobre a área de empreendedorismo do nosso professor convidado, Fernando Siquel Luís, que nos inspirou através da sua história de educação. Estamos a ficar, portanto, sem tempo, mas antes, permitam-me, desde já, antes de fazer duas últimas questões, quero ler os vossos comentários. Estamos também conectados ao Sen Trigo, que é um dos nossos telespectadores fiéis, não é? Que diz: boa tarde, mano, já estou ligado a partir da Matola. O Sen, bom trabalho aí. Muito obrigado, o Sen, por estar conectado, acredito, a partir das redes sociais da Matola. Povo de Matola, um abraço assim que é, portanto, enorme para vocês. Estamos também, mais uma vez, com Luís Xixaba, que deixou ficar as suas questões, que diz o seguinte: tenho algumas questões para o professor Fernando. Qual é o maior desafio que já enfrentou na sua carreira profissional? Vamos começar com esta primeira questão, antes de avançar para a segunda. Bom, o maior desafio foi trabalhar numa região recôndita. Trabalhei num lugar onde realmente as condições eram complicadas. Ok. Eram bastante complicadas. Rede, não tinha água potável e mesmo a própria pouca água que existia não era suficiente. Às vezes tínhamos que fazer banhos semanais. Você ficar talvez 4 ou 5 dias sem fazer banho. E por vezes voltava para casa sujo, imundo, não há salão lá, não há nada. Você tinha que ficar, por exemplo, 2, 3 semanas, cabelo grande. O maior desafio foi esse. Mas tive um grande aprendizado disso. Tive um grande aprendizado disso. Aprendi, por exemplo, a ser mais amável. Aprendi a conviver em comunidade. Pessoas que vivem em zonas de recôndita são muito mais amáveis. E uma coisa que me mais marcou foi chegar e encontrar um dia desses, na porta de casa, um conjunto, acho que eram 10 maçarocas aquilo. Certo. Foi uma grande coisa. Então, o maior desafio foi trabalhar mesmo numa zona recôndita. E mandou mais uma questão, a segunda questão. Acho que aqui não vamos fazer mais questões, além dessas, aqui estamos a ficar sem tempo, então vamos fazer essas. Depois vamos considerar, portanto, para podermos fechar o nosso programa. A segunda questão é, em relação aos teus objetivos, será que conseguiu atingir os seus objetivos em termos percentuais? Quantos porcentos conseguiu atingir os seus objetivos? Como professor... Enquanto professores? Bom, ainda não. Ainda não. O professor é um eterno aprendiz. Eu coloco-me nessa posição filosófica. Eu prefiro ser um eterno aprendiz, ainda não. E talvez nunca hei de alcançar por completo todos os objetivos. Mas alguns sim. O primeiro que era de ter a oportunidade de trabalhar com um professor. O segundo objetivo que era de ser professor de matemática. E o terceiro objetivo, talvez, que era de trabalhar num lugar perto de casa. Mas todos não. Exatamente, vamos à última questão. Esta questão vem para fechar. É uma questão muito pesada. Luís Chava perguntou, se tivesse a chance de ser ministro da Educação, o que gostaria de mudar? Principalmente na área de docência. Vamos a isso. A questão de formação e capacitações. Professores precisam disso. Professores precisam muito de capacitações. Há necessidade disso. Segundo, a questão de pressionar o governo, porque na verdade o Ministério da Educação não tem responsabilidade de edificar escolas, não. Não. Pressionar o governo de modo a disponibilizarem recursos para termos escolas de qualidade. Um ensino técnico da 7ª ou 8ª classe ajudaria bastante isso. Exatamente. E muito mais, talvez, possa não permitir com que eu acrescente. Acreditamos que teremos mais outras oportunidades, mas de certa forma queria que deixasse o espaço, aliás, queria que deixasse aqui uma palavra de ouro para todos os docentes, mas também para todos aqueles que acham que docentes só vão para a escola, escrever no quadro e terminou. Uma palavra de motivação para todos que estão a assistir este programa. Considerações finais, beijinhos e abraços. Aproveite. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria mesmo de agradecer a Deus pela oportunidade de ter estado aqui, agradecer o convite, não é? Uma palavra. Bom, é o seguinte, colegas, nós temos
vários desafios, Ok. temos muita coisa pela frente, mas sabemos que os recursos, até então, pela informação que temos, não existem. Exato. Então, vamos tentar fazer o possível para Exato. garantir um ensino de qualidade para os nossos petizes. E, por fim, mandar as minhas condolências para as pessoas que estão a passar mal. Exato. Delegado, são 75 mortos agora e mais de 800 feridos. Exatamente. Então, estamos todos de luto e um forte abraço para todos. Muito obrigado por ter comparecido o nosso programa. Foste sorteado para ser nosso primeiro convidado. Foi um enorme prazer ter-lhe aqui no nosso programa. Obrigado. Obrigado. Ficamos para trás com o nosso programa Conversa com Fernando Luís, que foi nosso primeiro convidado nesta segunda temporada. Obrigado a você que comentou, obrigado a você que partilhou, obrigado a você que likeou. Nós voltamos no próximo sábado às 12 horas aqui na sua TV Revolução, onde é uma nova era. Obrigado, bom final de semana, bom Natal a todos, até a próxima semana.